Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, Baixada em Foco. Lembrando que você participa do nosso programa através das formas que você está vendo aí na sua tela, que é o nosso WhatsApp, que é o 991355318, através do nosso telefone também, que é o 33798916, e também através do nosso perfil no facebook.com/Baixada em Foco. Muito bem, quero registrar a participação aqui, do pessoal que está sempre com a gente aqui, o Noel Ramos, a Dona Ondina, o Ademário também, Mariângela. Muito obrigado a todos vocês que entraram em contato conosco aqui no nosso programa. Esse bloco que nós temos aqui agora é um bloco muito legal para você que está assistindo, que a gente vai abordar um assunto que eu já estou correndo atrás dele faz bastante tempo. É um assunto chamado hipnose. O que é hipnose? Para que serve hipnose? Como é que funciona a hipnose? É um assunto muito legal, mas antes eu quero mostrar para vocês a nossa querida Bruna Conrado, que é a nossa chargista aqui no programa. E a Bruna está aí fazendo a charge. Mostra aí para a gente, Bruna, já fez a charge do primeiro bloco? Esse é do segundo agora, do nosso entrevistado, que você já está aí rapidinho. Ela já fez também para os nossos convidados do primeiro bloco. Tá aí então a Bruna, que faz a charge aqui do nosso programa, que vocês veem todas as semanas essas charges, no nosso perfil do Facebook aqui do Baixada em Foco, no meu perfil também, Carlão Freire, no do Figa, enfim, do de todo mundo, a gente replica tudo isso aí, tá? Mas, agora nesse bloco, nós vamos conversar com Marcelo Galante, tá? Que ele é hipnólogo e reprogramador mental. Reprogramador mental. O que vem chique, a ser... Né? Chique? Chique, né? Chique já é o sobrenome, né? É um cara galante. Mas eu falo que é sempre mais Marcelo que Galante. É mais Marcelo que Galante. Tudo bem, Marcelo? Tudo Seja bem, bem-vindo aqui Deus, com a obrigado gente. pelo prazer convite. Te receber. Diga lá, o que é a hipnose? Vamos falar inicialmente da hipnose, para depois a gente entrar na programação neurolinguística também, que você trabalha, tá? Vamos começar então pela reprogramação. Como é que funciona isso? O que vem a ser isso? Então, o que acontece? O nosso cérebro é dividido em duas metades, que cientificamente a gente chama de hemisférios, né? Então a gente tem o lado direito, que trabalha com imagem, e a gente tem o lado esquerdo, que trabalha com palavras e números. Ele é mais racional, digamos assim. O que acontece? Grande parte dos traumas que a gente tem, né, no decorrer da nossa vida aconteceram no passado. E esse passado pode ser há 5 minutos atrás, como pode ser lá na infância. Entendi. Então, às vezes, medos, traumas, fobias, inseguranças, as pessoas não sabem o porquê que isso acontece. Então, através da hipnose, algumas técnicas da programação neurolinguística, a gente consegue chegar no ponto, né, onde tudo começou e fazer o que a gente chama de uma ressignificação, ou seja, dar um significado diferente para aquele momento que aconteceu no passado. Resumindo, seria isso. Reprogramar a pessoa, né? Isso. Até não existe apagar o evento, mas existe o quê? Você ressignificar, essa é a palavra que a gente usa. Por exemplo, uma pessoa que tenha medo de altura, né? Tem gente que não consegue chegar próximo ao no beiral, parapeito da janela de um apartamento alto. Exatamente. Tá? Isso aí, por exemplo, é decorrência do quê? Na infância, por exemplo, a pessoa pode ter estado numa situação de risco, num lugar alto. Aí a gente entra um pouquinho na programação neurolinguística, porque a hipnose está muito ligado ali. Sim. O que é programação? Né? É uma remodelagem do sistema nervoso, ou seja, o cérebro, através da linguística, ou seja, as palavras escritas ou faladas. Certo. Então, vamos supor, vamos pegar um caso real que já aconteceu. Tinha um profissional fazendo um treinamento em Fortaleza, que ele tinha medo, né, de andar de avião e ele tinha medo de entrar num elevador. Para quem não tem esse tipo de problema, fala assim, nossa, mas isso é tão bobo, né? Tão fácil. Dizem, o avião é um meio de transporte mais seguro. Mas para quem tem esse medo, né? Não vem, não. Aí o que acontece? Esse profissional fazendo o nosso curso, ele descobriu, quando ele tinha aproximadamente ali os seus 7 anos de idade, brincando de esconde-esconde na fazenda do avô, ele entrou, foi se esconder numa geladeira antiga, aquelas da GE, que tinha um depósito lá do avô. Estava sem prateleira, sem nada. Simplesmente ele entrou lá e fechou a porta. Fechou. Ele fechou, porque achou que ia se esconder ali. E ela não abre por dentro, né? Não abre por dentro. E aí, quando ele se deu conta daquilo, ele começou a ficar nervoso. Imagina o pico emocional daquele garoto na época. Os amigos foram chamar o pai lá na casa sede, veio toda a família, imagina o tempo que ele ficou ali dentro.
Na hora que o pai abriu a geladeira, ele jogou uma programação neurolinguística e de uma forma intensa na voz, né? Ele virou e falou assim: você nunca mais entre em um lugar fechado que você não possa sair sozinho. Vamos trazer isso para o presente? Elevador em movimento, é fechado? Sim. Você consegue sair sozinho? Não. Não. O avião é a mesma coisa. Sim. Então foi instalado o que a gente chama, tecnicamente chamado de imprint. É uma marquinha no inconsciente da pessoa, onde toda vez que for acontecer aquela sensação parecida, similar, ela vai ter esse bloqueio. Então no caso da altura é a mesma coisa. Às vezes ela chegou muito perto, a mãe ou o pai virou, pegou e falou assim: sai daí que você vai cair. É o pai ou a mãe que está falando aquilo. E é, né, sempre causado por um terceiro? Não necessariamente um terceiro. Às vezes, de repente, numa situação onde a pessoa ela não está esperando, né? Então, o cérebro ele aprende através de velocidade, repetição e fortes emoções. Às vezes, uma situação passa, sei lá, no trânsito, alguma coisa assim que ela não está esperando, gera um certo bloqueio ali, ela não deixa de dirigir a partir daquele momento. Que aí costuma dizer que é o pânico, no caso. Exatamente. Entendi. Essa é a grande visão. Seria um grande resumo. Né? Entendi. Aí, isso, então, é a reprogramação. É a reprogramação. A gente vai até o momento, a gente faz uma técnica chamada linha do tempo. Sim. Então, no presente, a gente traz essa sensação e ela vai voltando no tempo. Qual foi a última vez que ela sentiu isso? Tá, que idade ela tem? Aí vai voltando, que idade tem, isso até de repente chegar... Isso com a pessoa hipnotizada ou você não bate papo com ela? Hipnotizada. É mais fácil, porque o que acontece? A hipnose é um estado dissociado de consciência. Ou seja, às vezes... Não fica apagada, né? Não apaga. Isso tem muito mito atrás disso, né? Então, existem algumas definições que falam assim: hipnose é um estado alterado de consciência. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra alterado, porque tudo que é meio alterado tem, né, tem uma visão negativa. Né? Então, eu falo dissociado, ou seja, ela está concentrada totalmente nela mesma, né, buscando o foco na origem do que realmente aconteceu. Chegando nesse momento, a gente ressignifica, ou seja, traz emoções positivas e com o passar do tempo, né, nessa linha do tempo, ela vai resgatando coisas positivas. Quando ela chegar no momento presente, né, ela está com uma sensação totalmente diferente. No caso desse rapaz da geladeira, como foi feito o procedimento com ele? Isso foi feito Você voltou até o dia em que isso aconteceu? Isso. Certo? Com ele hipnotizado. Sim. Tá? E aí, como foi o teu trabalho para que ele deixasse de ter medo de elevador e lugares fechados, vai? Exatamente. Esse processo da reprogramação, a gente começa a... Como é que eu vou dizer assim? Você cria uma tela mental, né? E você faz com que ele vá tirando a nitidez, a cor da imagem, o brilho, vai apagando, né? E substituindo mentalmente por algo positivo. E tem uma técnica que a gente chama de ancoragem. O que é ancoragem? No nosso dia a dia, cheiro, toque, paladar, coisas nesse sentido que relembrem. Então, às vezes, uma música é uma âncora. Pode ser positiva ou negativa, né? Então, normalmente, a gente faz uma âncora com toque, principalmente, às vezes, na parte de cima da mão. Então, a pessoa, toda vez que ela tocar ali, ela vai resgatar aquela sensação para que ela possa seguir à frente. Porque não tem como apagar. Né? Ela vai ter aquela... Ai, caramba, altura. Esse toque na mão seria... Dela para ela mesma. Ela própria tem a consciência disso, de que ela está enfrentando um momento de bloqueio. Isso. E ela tocando, ela vai conseguir superar esse momento. Quer ver um exemplo prático? Acho que todo mundo já viu isso. A Hortência. Toda vez que ela ia arremessar o lance livre, ela fazia aquele movimento assim. Tá. Isso é uma âncora positiva, porque ela treinou, né? E aquilo ativa para ter um foco. Eu faço isso. Você faz isso? Não jogando basquete, Sim, porque afinal de contas eu não tenho porte atlético para jogar basquete. Mas na hora que eu vou fazer uma matéria, eu tô tenso, né? Por exemplo, aqui eu tô mais tranquilo, né? Porque eu tenho toda uma equipe. Mas quando eu estou fazendo uma matéria externa, eu tô tenso. Que eu tenho que gravar alguma coisa, que eu tenho que te entrevistar. Eu estou fora do meu habitat. Sim. Então eu fico tenso. Então o que eu faço? Antes de começar a fazer a matéria, eu faço isso. Exatamente. É uma âncora. É que no nosso caso a gente usa como um nome técnico. Sim. Mas é um movimento. E realmente isso me relaxa. Exatamente. Sabe? Me relaxa, aí eu falo, agora eu tô legal. Aí pego e vou tranquilo.
É uma âncora, você iniciar o seu estado interno para que aquilo aconteça de uma forma positiva. Isso vem naturalmente, porque eu nunca me programei para isso aí... Ou vem naturalmente, ou você, entre aspas, provoca, que é na sensação. Ela vai passar por essa sensação de altura, né? Mas ela tem que passar por isso? Tem. Então ela vai lá, dá aquele toque, aquela sensação positiva vem e ela passa pelo processo. Que coisa legal, rapaz. Eu estou tentando entender esse negócio do toque. Eu queria achar um sinônimo para isso. Seria, por exemplo... Ponto de apoio. Mas tem gente, por exemplo, que vai viajar de avião, né? Então a pessoa tem medo de avião. O que ela faz? Aí ela toma um calmante antes de entrar no avião, entra abobada dentro do avião. Bebaço. Entra abobada dentro do avião, fica troncho lá dentro do avião. Beleza. Esse toque seria mais ou menos como é o calmante? Exatamente. Desde que ela se permita, ela se condicionou aquilo. Então, toda vez que ela vai entrar, ela vai fazer aquele processo de concentração. Mas ela se condicionou através de você fazendo isso? Sim. Ou ela também pode criar, por exemplo, ela já sabe que que esse processo pode funcionar para uma outra sensação. Ela pode fazer através de uma auto-hipnose, uma auto-âncora. Ou seja, de repente, toda vez... Que foi o que eu fiz. Sim. Né? Só que ela condicionou já conscientemente que aquilo ela vai fazer. Entendi. Entendeu? Então, seria mais ou menos esse processo. E As pessoas não dependem exclusivamente do hipnólogo. Ele é um caminho, uma vertente ali, mas ela pode fazer sozinha. Tá, e isso você explica, ensina... Sim, a gente trabalha com cursos, palestras e treinamentos explicando. Fala um pouquinho desse treinamento, desse curso que você faz de imersão. A gente tem dois tipos de treinamento. Um treinamento para equilíbrio emocional, né, que trabalha com alegria, tristeza, medo e raiva. Equilibrando e alinhando essas 4 emoções, a pessoa vai ter um desenvolvimento melhor na vida pessoal e na vida profissional. Então, por exemplo, medo. Muitas pessoas elas têm medo de falar em público. Por quê? Onde gerou isso? Onde foi o momento que gerou esse medo de falar em público? De repente foi lá na infância. Né? Tem pessoas que... Eu brinco muito com as mulheres, né? As mulheres têm muito medo de barata. E eu falo assim, mas a gente não cabe dentro, né, da boca ali, né, da barata. Mas a barata ataca. Você já tentou matar a barata, ela ataca você. E assim, ela tem que ser voadora. Já estava bom ser do jeito dela, né? Sim. Mas se você for comparar a barata com outro inseto, é algo normal, mas foi criado, né, dentro da sociedade. Tem mulher que não tem medo de escorpião. E escorpião é muito mais perigoso que a barata. Muito mais. Mas aonde gerou isso? Porque lá atrás, de repente, a mãe e o pai fizeram aquele escândalo porque tinha uma barata. Sobe na poltrona, quebra um monte de coisa. Então, é instalada uma marquinha no inconsciente. Eu falo que o nosso cérebro é um grande computador. Ele vem formatado, com capacidade ilimitada de memória, mas pega vírus, né? Da tela azul, trava, nesse sentido. Suscetível a vírus. Deixa eu ver aqui, que chegou uma pergunta aqui pra gente, através do nosso WhatsApp, que o número está aí na tela, da Daniela Amâncio, aqui de São Vicente. Ela fala, tenho o mesmo sonho com frequência. No sonho eu estou sempre morrendo engasgada, porque isto acontece com frequência. Será que é a mesma pessoa aqui? Acho que não. Ela está perguntando então se justifica esse sonho pelo fato dela engasgar no dia a dia dela. Então, assim, pela a resposta assim direta, né, pelo WhatsApp, a gente não tem como dar especificamente, porque a gente precisa entender o processo. Às vezes, ela teve algum problema lá na infância de engasgo e isso ficou o quê? No subconsciente dela. Né? E aí, toda vez que ela passa por algum processo, isso fica armazenado. Então, às vezes, quando ela sonha, isso traz para o próprio consciente. E o fato do sonho recorrente, o que é isso? Vamos dizer assim, toda vez que a gente... Você tem um evento para fazer. Às vezes você coloca o despertador ali, né? E você... Não sei por que você acorda e fala assim, caramba, será que vai acabar a bateria? Será que não vai despertar? Será que tá... Mas todo dia isso ele toca naquele horário. Mundo, Todo mundo. Pensei que era só comigo. Porque você fica naquela preocupação. Colocar 2 despertadores? Exatamente. E você ainda acorda antes. Eu acordo antes. Aí você fala, vou levantar, não quero mais. Eu acordo antes. Então, no caso do sonho, se ela está sempre com esse tipo de situação, aí será que eu vou sonhar de novo? Aí será que isso? Será que já dorme pensando nisso? Já dorme pensando nisso, automaticamente o próprio inconsciente vai liberar
Porque quando você está dormindo, nós temos ondas, frequências cerebrais. Quando você está dormindo, você está em onda delta. E aí teu inconsciente está totalmente aberto. Então, por isso que a gente fala, nunca durma assistindo filme de terror, assistindo aqueles programas mais policiais, fortes, sanguinolentos, né? Fortes, porque você está com o inconsciente aberto. E a probabilidade de você estar sonhando é muito grande. Isso acontecia muito comigo quando passava aquela série 24 horas no domingo. E nos primeiros capítulos eu assistia no domingo à noite. Rapaz, depois eu ia deitar. Eu estava numa adrenalina que eu não conseguia dormir direito. Aí depois eu descobri que era por causa daquilo. Exatamente. Que aquele filme lá, 1 hora, o cara numa correria, que se fosse verdade, teria morrido de cansaço. Tem como descobrir a vida passada de uma pessoa e como é esse processo de descobrir a vida passada? Essa pergunta veio da Bia Matos, lá da Praia Grande. Então, assim, a hipnose, para acontecer, ela tem que gerar uma coisa chamada loop hipnótico. O que vem a ser isso? Você tem a fisiologia, você tem a experiência, né? Você tem a imaginação e você tem uma crença. Essa crença não necessariamente ela é religiosa. Então, só para vocês terem uma noção, tudo que a gente trabalha, eu não posso interferir no que a pessoa acredita. Eu não posso falar qual é a minha crença voltada para esse lado. Sim. Porque, de repente, eu posso estar atrapalhando esse processo. Vai induzir. Então, se a pessoa ela acredita em vidas passadas, e isso vai fazer bem para ela, a gente vai trabalhando dentro desse processo. Se ela não acredita, a gente continua trabalhando nesse processo. É como se fosse um trabalho de coach, né? Quem dá a resposta é o cliente, é o paciente ali. Então a gente não pode interferir nesse trabalho. E aí consegue chegar nas... Consegue. Se ela estiver, por exemplo, predisposta... se ela estiver predisposta, sim. Dentro de um dos treinamentos que a gente faz, eu faço uma técnica de respiração e meditação, que é chamada de rebirthing. Nessa técnica, a gente chega até a vida intrauterina. Olha que legal. Então, as pessoas têm todas as sensações, como se estivesse acontecendo num fato real. Nossa. É muito bacana. Deve ter umas experiências assim fantástico, muito loucas, fantástico. Né? Então, muitas descobertas do passado acontecem através dessa técnica de respiração e meditação, que não tem caráter nenhum religioso. A hipnose tem um mito muito grande nisso. Não existe religião, é ciência. PNL é a mesma coisa. Legal. Pergunta do Alexandre. Dá para alguém parar de fumar usando a hipnose? Dá. Desde que ela queira. A pessoa tem que... Existe uma frase que eu concordo com ela até a página 2, que diz assim: todo mundo é hipnotizável? Sim, todo mundo é hipnotizável, desde que ela queira. Né? Então, por exemplo, eu tenho um trabalho que eu faço de emagrecimento. Isso me interessa. Através de um balão gástrico mental. Então a gente faz uma cirurgia mental, né? Isso agora que você avisa isso, cara. Depois que eu passei pela cirurgia aqui, cortei o estômago. E as pessoas eliminam peso assim de uma forma fantástica. E o tabagismo, a mesma coisa. A diferença entre eliminar o peso e parar de fumar é que o parar de fumar tem um lado químico. Né? Tá. Então, por exemplo, no caso do peso, é bem você pode substituir. Mesmo, você pode, a pessoa está acostumada aí, sei lá numa churrascaria e se mata de comer. Mas aí chega come fruta, come salada, põe um bife grelhado, alguma coisa assim. No caso do tabagismo, você corta de uma forma radical. Então, o corpo da pessoa sente. Então, ela tem que ter uma força de vontade muito grande, mas dá para fazer. Abstinência, dá para fazer, exatamente. Isso também pode ser feito com pessoas com envolvimento com drogas? Também, é o mesmo sistema. O mesmo sistema, né? Porque é uma dependência química. Né? Dá para acontecer sim. Legal, tem uma pergunta do Alessandro da Praia Grande. Qual o processo de hipnose que é para a gente conseguir superar traumas e aumentar o poder de concentração? Qual o período que superamos isto e se é para a vida toda? Tá. Dentro do processo no Instituto, a gente tem um curso de leitura dinâmica e memorização. Ou seja, a leitura dinâmica é para você ler com mais velocidade e a memorização é para você absorver as informações num curto espaço de tempo. Então, existem muitos profissionais que vão fazer concurso público ou, de repente, já está no finalzinho do ano, precisa de nota, né, para passar na faculdade, enfim. E, às vezes, eles vêm procurar a gente. Faz um milagre. E não é bem milagre, são técnicas que a gente vai utilizando e a pessoa vai absorvendo usando o quê? O lado direito do cérebro, como eu falei no começo, que trabalha com imagens. Sempre que você trabalha com imagens, fica infinitamente muito mais fácil. Né? Então, por exemplo,
Eu vou acessar o teu inconsciente agora, Carlão, de uma forma totalmente consciente. Tá? Você consegue lembrar o nome de uma professora sua da infância, ou do colegial, sei lá, da faculdade? Eu lembro da professora, infelizmente eu não consigo. Carolina. Carolina. Ou seja, o computadorzinho foi voltando e achou aquele arquivo. 1960 e qualquer coisa. Automaticamente você buscou a imagem primeiro, ou seja, o seu lado direito do cérebro trabalhou, jogou para o esquerdo, veio o nome da professora Carolina. Então dá para trabalhar sim através de técnicas. É bem positivo, é bacana. É técnico mesmo, né? 100% técnico, não tem nada de outro mundo. Que nem falava feiticeira, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. Exatamente. Mas no caso não precisa nem mexer o nariz, né? É verdade, não tem essa de mexer o nariz. E essa imersão, o que você explica lá? O que você faz com esse pessoal nesses... São 3 dias? São 3 dias. Então, esse das emoções, você vivencia só a emoção. Não tem lado técnico. E tem um outro que a gente trabalha agora de hipnose, que é a gente ensina as técnicas para as pessoas simplesmente aprenderem e ajudarem outras pessoas. Esse é o meu foco principal. Existem pessoas que falam assim, mas a hipnose, qual é o objetivo delas? Meu objetivo é ajudar as pessoas a evoluírem de forma pessoal e profissional. Sempre passar o conhecimento, que não há mistério algum nisso. Né? As pessoas confundem hipnose com sono. Hipnose não é sono. Isso foi gerado lá atrás, James Braid colocou esse nome. Né? Hipnos do grego, né, seria sono, e oásis seria ação, seria atividade. Só que, com o passar do tempo, os estudos foram mostrando que não é sono. Porque o sono você tem que estar com o olho fechado, você tem que ficar corpo totalmente relaxado, você não escuta ninguém. Já a hipnose não, você pode estar com o olho aberto ou fechado, você tem que ouvir o hipnólogo falar, você pode estar tenso ou você pode estar relaxado, você tem que ter concentração. E o sono, não. Então, dentro do curso, a gente passa todas as técnicas de comunicação em PNL e a gente ensina como qualquer pessoa pode hipnotizar qualquer outra pessoa que se permita. Maravilha. Então, falando em hipnotizar, nós temos quanto tempo aí, pessoal? Alguém me passa o tempo, por favor? 4 minutos? Então, você trouxe uma pessoa para fazer uma demonstração aqui. Você poderia fazer? Vamos lá. Rapidinho, nós temos 4 minutos só. Então, vamos lá. Por favor, faça um fast drive. Quem que pode vir? Pode vir, Érica? Quem é que pode vir aqui? Então, vamos lá, Érica. Boa noite. Então tá, boa noite. Tudo bom? Já foi hipnotizado alguma vez? Então tá, vamos lá. Tudo bom com você? Olha para esse ponto aqui. Só olha para esse ponto. Isso. Como toca na tua testa, vou pedir para você De frente lá para a câmera, por favor. E abaixar a cabeça. Isso, totalmente. Isso. Bem tranquila, bem tranquila. Isso. Eu quero que você fale para mim o nome de uma amiga sua muito importante. Adriana. Adriana. Quando eu estalar meu dedo, quando eu contar até 3, você vai olhar e a Adriana está representada numa boneca. Simplesmente você vai olhar para ela e você vai lembrar da Adriana. 1, 2, 3, abre os olhos. Bem equilibrado. A partir de agora, quando eu tocar na sua testa, você vai ser a Adriana. Vai abaixar a cabeça e fechar os olhos. Simplesmente isso. Relaxa. Isso. A partir de agora, todo e qualquer movimento que eu fizer com a Adriana, você vai fazer. Simples assim. 1, 2, 3. Abre os olhos. Isso. Em algum momento, eu posso fazer ela fechar seus olhos. Fecha os olhos. Isso. Abre os olhos. De repente, ela pode levantar uma das mãos. Bem levantada. Isso. Pode levantar a outra mão. Isso. Você pode abaixar as 2 mãos juntas. E bater palma. Isso. Dorme. Vem cá, Márcio. Permaneça fixa e sentada. Isso. Onde que você ficar aqui assim? Isso. Dorme. Isso. Relaxa. Calma e tranquilo. Isso. A partir de agora, imagine um sonho seu. Um sonho muito forte. E a partir de agora, seu braço esquerdo vai começar a levantar lentamente. Lentamente ele vai levantando. Se sentindo muito bem. Cada vez melhor. Se sentindo muito bem. Mais forte, mais forte. Mais forte. Isso, mais. Cada vez melhor.
E agora, a partir de agora, ninguém pode tirar seu sonho. Cada vez mais duro, bem duro, bem duro, bem rígido, bem rígido. Isso, bem rígido. A partir de agora, ninguém pode abaixar, ninguém. Somente quando eu contar até 3, o seu braço vai bater na sua perna, se sentindo muito bem. 1, 2, 3. Isso, se sentindo muito bem. Permaneça bem fixo. Bem fixo. Isso, bem fixo, com os olhos fechados. Isso. Eu vou contar até 3. E somente no 3. Somente no 3. Você vai abrir seus olhos se sentindo muito bem. 1, 2, 3. Abre os olhos. Se sentindo muito bem. 1, 2, 3. Se sentindo muito bem. Cada vez melhor. Tá ouvindo um telefone tocar? Tá tocando um telefone. É seu? Não. Tá tocando um telefone? Acho que é um... Seu? Atende aí pra mim, por favor. Mas eu tô no programa ao vivo. Fala que é rápido. Quem? Alô? Quem é? Oi. Posso ligar depois? Vai. A gente tá no horário. Obrigado. Desculpa. Tchau. Desculpa. Dorme, relaxa. Calma, tranquilamente. Dorme, relaxa. Calma, tranquilamente. A partir de agora, eu quero que vocês resgatem sensações positivas da sua vida. Sensações que aconteceram há muito ou pouco tempo atrás. Isso, resgata isso. Aumentando a respiração. E quando eu contar até 3, os dois vão despertar, se sentindo muito bem. Um vai dar um abraço no outro e eu vou agradecer pela presença de vocês. 1, 2, 3. Abre os olhos. Só dá um abraço. Isso. Não existe nada melhor do que o abraço para transmitir carinho e afeto. Ah, sim. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pela participação. Quem quiser entrar em contato contigo, telefone. Fiquei abismado com as coisas que eu vi aqui. É muito legal. Isso a gente ensina tudo no programa. Maravilha, então. Contato. 13981306393 é o número do WhatsApp. Só entrar em contato comigo, a gente está lá para explicar. Repete o número. 13981306393 e tem um curso agora, sexta-feira, 19, 20 e 21, aqui na Praia Grande. Só entrar em contato, a gente... E no nosso perfil do Facebook nós vamos colocar todas essas informações também para vocês. É só acessar e pegar. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você. Até a semana que vem aqui no Baixada em Foco. Um abraço. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.